Graça e paz a todos. Quero desejar a paz do Senhor Jesus a todos os alunos da nossa igreja ADAV, Assembleia de Deus Amor à Vida. Bom, para aqueles que não me conhecem, irmãos, ainda, eu sou o evangelista Edson, pregador do Evangelho, graças a Jesus. Congrego na igreja Assembleia de Deus Amor à Vida, juntamente com o pastor Márcio. Fiz licenciatura em História, recentemente. Também fiz Teologia. O pastor Márcio me deu a honra de ministrar acerca da disciplina chamada Pentateuco. Para nós entendermos o que é o Pentateuco, antes de tudo, nós precisamos entender como a Bíblia Sagrada ela foi dividida. Os estudiosos, os teólogos, irmãos, eles dividiram a palavra de Deus em Antigo e Novo Testamento, em algumas seções, para que nós, estudiosos, pudéssemos aprender, para facilitar a nossa aprendizagem. Então, dado isso, o que eu quero que vocês entendam? Quando nós entramos no Antigo Testamento, por exemplo, a Bíblia ela vai ser dividida em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, ok? Quando nós entramos no Novo Testamento, as Escrituras elas são divididas em os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um único livro histórico, que é o livro de Atos, as epístolas paulinas ou cartas de Paulo, que são 13, tá ok? E depois nós vamos para as epístolas gerais, que são Tiago, João, Pedro. E por último, o livro da Revelação, que é o mais famoso, o preferido de muitas pessoas, o Apocalipse, que é a base da escatologia, mas não é o nosso assunto aqui hoje. Quando nós falamos Pentateuco, nós precisamos entender da origem da palavra. A origem da palavra Pentateuco, ela vem do grego. Embora o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, os estudiosos definiram Pentateuco. Palavra essa que vem do grego pente, que significa 5, e teucos, que significa estojo para o rolo de papiro. Em outras palavras, para vocês entenderem melhor, Pentateuco, pente, 5. Vamos definir como 5 rolos ou 5 escritos, tá ok? Pentateuco, 5 escritos. Um exemplo para ficar fácil aí, para vocês entenderem. Quando um clube de futebol ele vai conquistar o 5º campeonato, ele é chamado de pentacampeão. Por quê? Porque ele conquistou aquele campeonato pela 5ª vez. Também nós podemos dar de exemplos aí, queridos, aquela estrela de 5 pontas, que nós chamamos de pentagrama. Lembra quando você desenhava lá na escola? Você fazia aquela estrela de 5 pontas? Essa aqui, ó. Ixi, perdão, queridos, não vai sair a estrela. Não vai sair. Agora eu já não lembro mais. Mas enfim, então, o que eu quero que nessa primeira aula você tenha em mente? Que Pentateuco é 5, ok? São 5 livros. E aí nós precisamos entrar no apogeu do Pentateuco, tá ok? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesta primeira aula nós vamos tentar falar um pouco sobre o livro de Gênesis. Mas antes de nós adentrarmos no livro em si, nós precisamos falar do autor de Gênesis, tá? E a maioria dos estudiosos concordam, tá? Que o autor de Gênesis é Moisés. Tá ok? Gênesis ele foi escrito, segundo alguns estudiosos, no ano de 1443 a.C., tá bom? Ou antes da vinda do nosso Salvador. Então, ele foi escrito nesse período, 1443, por Moisés. E por que Gênesis ele é importante para nós cristãos? Primeiro, Gênesis ele é importante porque ele é a base que nós temos para conhecer como as coisas aconteceram. Imagina se nós cristãos fôssemos questionados por uma pessoa ímpia e ela dissesse para nós, como se deu a origem do céu? Como se deu a origem da terra? Se nós não tivéssemos o Gênesis na nossa Bíblia, nós não saberíamos explicar. É por isso que Moisés ele não faz questão de falar sobre Deus. Ele poderia,
mas ele faz questão de falar sobre o que Deus fez. Ok? Muitas pessoas vão perguntar para vocês: ah, mas Deus estava na onde? Tá? Esse é um assunto que vai ser sempre perguntado. Nós precisamos entender a diferença. Existe uma palavra chamada eternidade e existe uma palavra chamada imortalidade. Imortalidade, como diz, imortalidade é aquilo que teve início, ok? Mas que não tem fim. Eternidade é o oposto, não teve nem início e nem fim. É por isso que Jesus ele diz que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é eterno, ele não teve nem começo nem fim. Isso é eternidade. Então Deus ele estava na eternidade. Aonde é isso? Não tem como a gente saber. Não tem como a gente definir onde seria a eternidade. Porque, como eu disse no começo, Moisés ele não fez questão nenhuma de falar onde Deus estava. Ele fez questão de relatar o que Deus fez. Porque para ele, Moisés, é importante que nós, hoje, nos dias de hoje, saberemos dizer o que Deus fez. Deus fez no começo. Então, irmãos, Gênesis ele é fundamental para nós que somos pregadores do Evangelho, teólogos da palavra, pastores, evangelistas. Precisa se aprofundar no livro de Gênesis. Não só para a defesa da fé, mas também, irmãos, para que nós possamos saber sobre o nosso Deus. Por exemplo, tem pessoas que não sabem a forma que Deus trabalha no livro de Gênesis. E é muito mais profunda do que isso. É claro que eu não vou aprofundar aqui nisso, porque não é o tópico. Tá ok? Mas é preciso conhecer não só o Deus de Gênesis, mas o livro de Gênesis. Tá bom? Então, quando nós entramos aí em Gênesis, nós precisamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu separei Gênesis capítulo 1 para vocês, e versículo 1, que diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no princípio, irmãos, ela é uma palavra hebraica, como eu disse. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Então, no princípio, no hebraico, Bereshit, ok? No hebraico, Bereshit, no princípio. Então, veja que Moisés ele faz questão de dizer, olha, no princípio, no começo, a origem de todas as coisas, Deus criou o céu e a terra. Olha que interessante. Por que ele definiu no princípio? Porque Gênesis, ele vai falar aqui do princípio do universo, do princípio do gênero humano, do princípio do pecado, infelizmente para nós, vai falar do princípio da vida em família, Gênesis vai falar do princípio da corrupção da sociedade, Gênesis vai falar do princípio das nações, Gênesis vai falar do princípio dos diferentes idiomas, Gênesis vai falar do princípio da raça hebreia, de onde vêm os hebreus e mais à frente os israelitas. Então, é por isso que Moisés ele definiu no princípio. Então, no princípio, perceba, Deus criou os céus e a terra. É interessante que quando nós entramos na criação, nós precisamos aprender algumas coisas. Tá ok? O estado da terra, por exemplo. O estado da terra, irmãos, antes de Deus a criar, antes da famosa frase, o haja luz, a terra ela está totalmente espessa, totalmente em negridão. Ok? Não havia nada. É por isso que Deus diz que haja luz. Então, no primeiro dia, resumidamente, Deus ele criou a luz. É importante você perceber que essa luz, ela não é o sol, ela não é a lua, ela não é as estrelas. Ela é simplesmente uma luz celestial, porque não tem outra explicação teológica para isso. Então Deus ele criou a luz, porque essa luz nem mesmo é o dia. Nós vamos entender isso. Então no primeiro dia, Deus ele cria a luz. No segundo dia, Deus ele cria o firmamento. No terceiro dia, ele cria a terra, os mares e as plantas. Perceba que Deus está criando. No quarto dia, aí sim, ele vai criar o sol, a lua e as estrelas. A partir do quarto dia, é que Deus vai
definir aquilo que nós vamos chamar hoje de dia e noite. Alguns estudiosos dizem que é a partir daqui, do quarto dia, que nasce para nós o tempo. Tá? Nós precisamos entender que Deus, ele é atemporal. Ok, irmãos? Ele não tem tempo para ele. É por isso que Pedro escreveu dizendo que para ele um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Tá? Então ele é um ser atemporal. O que é ser um ser atemporal? Deus, ele conhece o nosso tempo sem estar nele. Porque se Deus estivesse na nossa realidade, no nosso tempo, infelizmente, ele seria imortal. Ele teria um início e um fim. É por isso que ele é eterno, porque ele não tem nem um início e nem um fim. Ok? Então, no quarto dia, para nós, o tempo. No quinto dia, Deus, ele cria a vida marinha e as aves. No sexto dia, que é o que todo mundo conhece e é famoso, vem a vida humana e os animais. Tá bom, pessoal? O mais interessante é que Deus vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, perceba a importância de nós conhecermos Gênesis. Também é importante nós conhecermos, irmãos, que Gênesis, ele aborda aí aquilo que nós chamamos teologicamente de... Deixa eu só parar aqui, irmãos. Aquilo que nós chamamos de dispensação. Perdoe aí o S do professor, ele não sabe fazer o S desde a infância, tá bom? Dispensação. E o que é uma dispensação? É uma era, é um período histórico. Eu, como sou da área de história, por exemplo, posso falar para você que a história no curso, ela vai ser dividida entre pré-história, história antiga, história medieval, história contemporânea e história moderna, tá ok? Então, dispensação é um período histórico. Por exemplo, esse ano eu vou fazer 30 anos. Se eu fosse dividir a minha vida em 3 dispensações, a primeira dispensação da minha vida seria do ano de 91, que é o ano do meu nascimento, até o ano de 2001, quando se completaria 10 anos. A segunda dispensação da minha vida seria de 2001, quando eu completei 10 anos, até o ano de 2011, quando eu completei 20 anos. E a terceira dispensação da vida do evangelista Edson seria de 2011 até esse presente período aqui, 2021, quando eu vou completar 30 anos. Graças a Deus por isso, hein? A idade do Messias. Então, pessoal, o que é importante você entender? Que Gênesis ele vai falar de dispensações. Tá bom? Ele vai falar de 4 dispensações. Está na página 20 da apostila de vocês. Então, Gênesis ele vai abordar 4 dispensações. Quais são elas, professor? Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano e a dispensação patriarcal. A dispensação da inocência é todo o período que Adão e Eva passaram no jardim. Quanto tempo foi? Não sabemos. Nós temos que aprender uma coisa sobre a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia relatou, glória a Deus por isso. Aquilo que ela não relatou, podemos especular? Podemos especular. Sim, podemos. Sem sermos hereges. Se eu dissesse para você que Adão e Eva pecaram no primeiro dia no jardim, eu estaria sendo herege, porque eu não tenho base bíblica para isso. Se eu dissesse para vocês que Adão e Eva ficaram 1000 anos vivendo no jardim até pecarem, eu também estaria sendo herege, porque eu também não tenho base para isso. Então,
dispensação da inocência é o período que Adão e Eva viveram no jardim. Ok? Quando nós entramos na dispensação da inocência, irmãos, ela tem início lá em Gênesis 3. A partir do momento em que Adão e Eva eles pecam, eles são expulsos do jardim das delícias, nós entramos na dispensação da consciência. Consciência exatamente por isso. Por quê? Porque o homem passou a ter consciência do bem e do mal. Tá bom? A dispensação do governo humano, irmãos, ela ocorre logo após o dilúvio de Noé. Tá bom, pessoal? E ela vai até a dispensação patriarcal, até Abraão. Tá bom, pessoal? O interessante da dispensação do governo humano é sobre a Torre de Babel. Tá bom? Então, nós precisamos ter isso em mente. E dispensação patriarcal, irmãos, porque o nome já é bem específico. Patriarcal, patriarca, o pater, ok? O chefe da família. No caso, Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, tá bom? Então, é importante saber a respeito que tem a quinta dispensação, mas ela não aparece em Gênesis. Ela vai aparecer só no estudo do Êxodo, que é a dispensação da lei. Tá bom? Então, nós precisamos ter isso em mente para nós não cairmos no equívoco de achar que a Bíblia não fala dessas eras. Ela fala. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente passa pelas dispensações, em Gênesis, a gente também tem que aprender um pouquinho a respeito das alianças. Tá bom? E o mais interessante a respeito das alianças é que Deus ele vai fazer aliança com Adão, ele vai fazer aquilo que nós chamamos de aliança noética, que é a aliança com Noé. Deus vai colocar o arco-íris lá no céu como símbolo desta aliança, tá bom? Depois Deus ele faz aliança com Abraão, que na minha opinião é a aliança mais profunda, tá bom? E nós vamos entender um pouquinho disso. Depois ele continua sendo fiel, tá bom? Através de Isaac. E a aliança segue-se com Jacó, com José. E alguns estudiosos dizem que quando Jacó está ali para falecer, que ele abençoa os seus filhos, alguns estudiosos dizem que ali seria uma espécie de aliança tribal. Deus já estaria fazendo a aliança com as tribos. Porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Graças a Deus por isso. Então, as alianças, elas são importantes. Na página 20 do material de vocês, que vai ser disponibilizado para cada um de vocês, fala um pouquinho, irmãos, sobre a aliança de Deus com Abraão. Olha só, o que Deus vai prometer para Abraão? Primeiramente, uma bênção pessoal, ou seja, que Abraão teria um grande nome. E de fato, Abraão é um personagem, eu diria que do Velho Testamento, ele não deve ser mais famoso só que Moisés, que é o autor do Pentateuco, e Davi também não, mas ele é muito conhecido, principalmente no Oriente lá, pelos povos árabes. Nós vamos entender isso, tá bom? Segundo, Deus ele promete para Abraão uma bênção territorial, tá ok? Ele promete para Abraão uma terra, um local para ele habitar. E esse local seria Canaã. Algumas pessoas, irmãos, elas questionam isso, mas isso é fácil de responder. A terra, ela foi criada por Deus. Sendo criada por Deus, irmãos, Deus ele tem o total direito, é fato isso, de dar a terra para quem ele quisesse. E o mais interessante é que Deus ele deu para Abraão Canaã, mas se ele quisesse, ele poderia ter dado para Abraão todo o globo terrestre. Amém, irmãos? Então, não deixe aí os críticos quererem te ludibriar nessa questão, tá? Então, Deus ele promete uma bênção territorial, Canaã. Terceiro, Deus promete para Abraão uma bênção nacional. Ele diz, você vai ser pai de uma grande nação. Quem é essa nação? Israel. Tá bom? E o mais interessante, que Deus promete uma bênção espiritual, porque Deus ele fala que todas as nações seriam abençoadas em Abraão. Então, é por isso que a aliança abrâmica, na minha opinião,
ela é uma das mais profundas, tá, irmãos? O que nós precisamos ver também é que Abraão, ele vai ser pai de dois rapazes aí, do Isaac e do Ismael. Nós não podemos esquecer Ismael, por quê? Porque Ismael, filho da Agar, lá, Deus ele fala lá com Agar, ele diz o quê? Olha, eu ouvi o choro do rapaz, eu também vou transformar ele numa grande nação. Ismael ele vai ter 12 filhos, esses 12 filhos vão se tornar 12 príncipes, que vão dar origem aos povos árabes, tá bom? Aos povos árabes. Os irmãos vão se acostumando comigo que a minha letra é ruim e eu não tenho o costume também de ficar escrevendo muito na lousa, só o básico. Então, o Ismael, ele vai dar origem aos povos árabes. Então, quando nós vemos lá no nosso noticiário, por exemplo, aquela briga territorial que acontece nos nossos dias, e eles falam, olha, nós também somos descendentes de Abraão. Eles não estão errados. Isso é fato, tá bom? Nós não podemos ser hereges. O que eles não conseguem entender é que a aliança divina seguiu-se com Isaac. Tá bom? Por isso que a Jerusalém pertence a Israel e não aos povos árabes. Mas nós não vamos entrar nesse mérito político, porque senão a gente sai do nosso foco. Então, é importante nós entendermos a aliança abrâmica. Gênesis, ele é fundamental, por quê? Porque é em Gênesis que nós vamos saber como tudo começou. Mas o mais interessante que eu anotei aqui é que ocorre lá nos dias de José. Lembra, os irmãos, o jovem José? Deus vai levantar ele como governador do Egito, tá bom? E a partir de José é que nós vamos ver aí Deus tendo cuidado com o seu povo. O que vai acontecer? Jacó vai descer lá para o Egito com 66 pessoas. E aí alguém vai dizer assim, professor, mas aí há um equívoco na palavra de Deus, porque o jovem diácono Estevão lá em Atos 6, 7, 8, diz que foram 70 almas. Sim, Jacó, ele desce com 66. Aí nós temos que somar José, a sua esposa e os seus dois filhos, Manassés e Efraim, totalizando 70 pessoas. Então não tem nenhum equívoco na palavra de Deus, jamais, ela é inerrante. Tá bom, pessoal? Então são 70 pessoas que vão dar origem ao povo. Então, por isso que nós precisamos conhecer Gênesis. É claro que nós gostaríamos de aprofundar em Abraão, em Isaac, em Jacó. Nós poderíamos falar de Enoque, que é um personagem importante de Gênesis. Nós poderíamos falar aqui de Ló. Enfim, mas o nosso tempo é corrido. E além do nosso tempo ser corrido, nós também precisamos entender que o foco, irmãos, é nós entendermos o que foi Gênesis, tá? O que é o livro de Gênesis. Ele é muito mais do que simplesmente um livro. Tem pessoas que pensam que Gênesis está na Bíblia por time. Não é isso, irmãos, pelo amor de Deus. Além dele contar para nós como foi o princípio, para nós termos a defesa da nossa fé, ele relata para nós os primeiros grandes homens de Deus da história. Porque, de fato, Abraão, Jacó são os primeiros grandes homens de Deus da história. O mais interessante é que, em Gênesis, Jacó ele vai abençoar os seus filhos, tá? E o terceiro filho que Jacó ele vai abençoar foi o que eu separei aqui, que é Judá. Por quê? Porque é de Judá que vai vir toda a linhagem do nosso Cristo. Então, Jesus, ele era da linhagem de Judá. E aí nós vemos a graça de Deus operando dentro do livro de Gênesis, porque Judá, ele pecou. De quem que é a ideia para vender o José para o Egito? É de Judá, é Judá que vai dizer, não, vamos lucrar com a alma dele então. Já que a gente não tem coragem de matar, tá vindo aí os camelôs, digamos assim, vamos vender ele embora. Então, olha só, irmãos, Judá, ele pecou, é verdade.
E o pecado dele é mais agravante ainda. É Judá quem vai engravidar lá a sua nora. Então, nós precisamos entender isso. Porém, e glória a Deus por isso, é que Judá foi o primeiro dos irmãos que se arrependeu quando José apareceu para eles. Olha como a graça de Deus ela é abundante no livro de Gênesis. Então, pessoal, eu deixo esse breve resumo. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida, os irmãos nos procurem na igreja, que nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, tá bom? O que eu não souber responder, eu vou procurar com quem tem mais experiência e passo para os irmãos. E, irmãos, estude o livro de Gênesis. Ele é fundamental, tá? Fundamental para o pilar cristão. Amém, amados? Deus abençoe. Boa noite a todos.